Olá, bem-vindo ao Diário Esportivo, programa da editoria de esportes do Diário do Grande ABC, em parceria com o DGABC TV. Nesta segunda-feira, 30 de maio de 2016, estou aqui nas presenças dos repórteres Felipe Simões e Anderson Fattori. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Comigo tá, com os palmeirenses já não sei, né? Aí, ó, tá vendo? Já começou a cutucada. Bom, então vamos começar com os destaques do programa de hoje. Água Santa anuncia Edinho, filho de Pelé, como treinador para a Copa Paulista. Seleção brasileira vence Panamá no último teste antes da Copa América. Corinthians bate Sport no Recife e ingressa no G4 do Campeonato Brasileiro. Olá, bem-vindo ao Diário Esportivo. Então, nesta segunda-feira, vamos começar falando a respeito do Água Santa, que anunciou na sexta-feira a contratação do técnico Edinho para a Copa Paulista e também para o Campeonato Paulista Série A2. Felipe, fala um pouquinho da chegada do filho do rei, né, filho do Pelé, Edinho, que vai comandar o Netuno aí a partir da Copa Paulista. O Edinho, a principal credencial dele é essa, né, ser filho do Pelé. É um cara que foi preparador de goleiro do Santos durante muitos anos. Como treinador, a gente não conhece muito, né? Ele teve pouco tempo no Mojimirim ano passado, 4 jogos apenas, não venceu, 2 derrotas e 2 empates. E a gente fica na expectativa, né, para saber como vai ser o trabalho dele, que linha ele vai adotar, o que ele pensa do futebol. A gente vai descobrir amanhã quando falar com ele lá no estádio Namar, às 15 horas, vai ser a apresentação dele lá no time de Diadema. E com certeza deve ter tido várias reuniões lá entre a diretoria do Água Santa, né? E esse vai ser o primeiro time de fato com a mão do Thomas Fiederspiel, né? O diretor alemão que trabalha no Água Santa já desde o ano passado. Vai ser o primeiro time com a mão dele de fato, né? No time da Série A1 que disputou a Série A1 esse ano. Ele não teve muito espaço ali, muita voz ativa. Dessa vez ele vai poder colocar um pouco mais as ideias dele. E isso talvez tenha passado também um pouco pela contratação do Edinho, né? O que eles conversaram ali pode ter... O que o Edinho falou para ele pode ter agradado e sendo fundamental aí para essa contratação. Sem dúvida. O Edinho que estreia no dia 10, o Água Santa folga na primeira rodada da Copa Paulista, estreia no dia 10 contra o Santo André. E a torcida do Santo André, inclusive, fez uma homenagem pro Edinho nas redes sociais, né, Fattori? Curioso, porque a estreia dele como goleiro pelo Santos foi contra o Santo André também, acho que 94. No Bruno Daniel, o Santo André ganha esse jogo por 1-0. E agora, curiosamente, coincidentemente, ele estreia de novo contra o Santo André, agora como treinador do Água Santa. Como o Felipe disse, é uma incógnita, ninguém sabe o que pode virar o Edinho. É uma aposta, eu acho muito arriscado para o Água Santa, se bem que a Copa Paulista é para isso mesmo, é para fazer testes, né? O que me preocupa do Edinho é o extracampo. Todo mundo sabe que ele carrega aí na sua carreira problemas com a justiça, ele foi condenado a 33 anos de prisão, está respondendo em liberdade, então não se sabe com qual cabeça o Edinho está chegando, né? Porque é difícil, você está respondendo um processo de liberdade, você pode em qualquer momento ser convocado, prestar mais depoimento, pode ter alguma complicação no processo, enfim. É difícil, né? A gente, óbvio que não quer discriminar ninguém, né? Ele errou, ele tem que pagar, seja lá, acertar as contas com a justiça, mas para mim é um risco que o Água Santa tá se sujeitando. A Copa Paulista é para isso, se não der certo substitui, mas tomara aí que o Edinho venha com uma proposta diferente. O futebol está precisando de renovação e que o Edinho consiga aí trazer alguma coisa nesse aspecto para o Água Santa. É isso aí, boa sorte ao filho do rei, que, como o Felipe disse há pouco, vai ser apresentado nesta terça-feira às 15 horas. E os outros times da região, Fattori, o Santo André, alguma novidade? Você que conversou com o Carlito Arini na semana passada, vai ter alguma novidade para essa semana, o Ramalhão? O torcedor do Santo André só vê gente saindo, né? As últimas saídas a gente soube que o Toninho Socília acertou com o Bragantino, o Zé Carlos acertou com o Brusque, enfim. Jogadores, como a gente já esperava, né? Que do elenco da Série A2, pouquíssimos vão ficar. A gente já sabe que a diretoria está tentando negociar. O Carlito me disse que tem algumas coisas já acertadas, só que ele não pode divulgar porque não tem assinatura de jogador, de diretoria, enfim. Então ele não ia divulgar oficialmente. Mas me parece que são 5 jogadores que o Santo André já fez um pré-contrato pela Série A1 do ano que vem, para o Paulistão. Um deles é o Samuel, isso a gente já sabe que o Samuel Teran, que foi para o Cuiabá, ele volta, isso já está acertado. E os outros a gente tá... O Zé Carlos eu creio que é um desses nomes também. Deve ter ido pro Brusque e deve ter feito algum acordo para voltar pro Paulistão. E aí durante a semana a gente vai tentar descobrir, junto com a diretoria de Santo André, quais desses jogadores que devem voltar pro Paulistão e principalmente na Copa Paulista, né? A Copa Paulista tá aí, o Santo André não tem nem treinador ainda, né? E não tem ninguém no clube que possa assumir essa função. A não ser que mescle com o Sub-20, vai ser muito complicado, porque o Sub-20 está disputando
o Campeonato Paulista da categoria, então não tem como disputar os dois campeonatos ao mesmo tempo. Tem que ter um time profissional, uma comissão técnica profissional. Então eu acho muito difícil que tenha, que mescle com o Sub-20 um time só para 2 competições. Então vamos esperar, né, ver o que vai acontecer. O São Caetano também, que já voltou aos treinos, né? O São Caetano reintegrou o Norton e o William Mineiro, que disputaram A2 pelo Barretos, e está em fase de preparação, né, Felipe? Exatamente. Eles voltaram a semana passada aos treinamentos, né? De reforço só esses 2 por enquanto. O técnico Luiz Carlos Martins trabalha com mais 2 ou 3 contratações ali para o setor ofensivo, né? Que foi o que mais perdeu jogadores em relação à Série A2. Mas de reforços, por enquanto, só esses retornos de empréstimo, o Norton e o William Mineiro. Ele trabalha com essa hipótese de mais 2 ou 3 contratações no setor ofensivo. E a partir de agora eles vão começar a dar uns treinos mais táticos, assim, mais técnicos, para integrar o grupo. Enfim, o time é basicamente o mesmo, né, como a gente já havia falado. A espinha dorsal é praticamente a mesma. E, então facilita para o Martins. O presidente Nairo Ferreira de Souza tem insistido no discurso de que o time vai disputar, vai brigar pela vaga na Série D, que a Copa Paulista dá a vaga na Série D do Brasileiro. Então, para o Martins isso é bom, manter o time é bom, porque já sabe com quem ele está lidando ali, quais jogadores podem desempenhar certas funções. Então, o São Caetano larga um pouquinho na frente em relação aos outros, que ainda vão montar elenco, vão buscar no mercado. O São Caetano tem essa vantagem em relação aos outros. E o São Bernardo, né? O São Bernardo que, mais uma vez, a gente fala que o São Bernardo não vai disputar mais nada nessa temporada, vai se resguardar para o Paulistão do ano que vem. Semana que vem pode ser que a gente tenha aqui a presença do futuro presidente, Thiago Ferreira, aqui conosco no programa. Vamos acertar direitinho, mas novidades do São Bernardo, então, mais para frente na semana, acompanha na cobertura diário, na cobertura do Diário do Grande ABC, tá certo? Bom, ainda falando dos times da região, a gente teve nesse final de semana rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a 4ª divisão aqui do futebol de São Paulo, e os times da região até que se deram bem. O CAD foi até Porto Ferreira e venceu o Palmeirinha por 1-0, o Esporte Clube São Bernardo venceu o Atlético de Mogi em Mogi das Cruzes por 2-0, e o Mauense teve um tropeço contra o Lanterna União Mogi, foi 0-0 no Pedro Benedetti, uma segundona que mostra os times da região até que razoavelmente bem, né? O CAD líder, os outros 2 na zona de classificação, né? Quem quer falar primeiro? O CAD é realmente o melhor time da região até agora, né? Pelo que vem mostrando. Teve uma mudança de presidente recente, né? Se não me engano foi ano passado. O Jackson Carvalho assumiu, com foco realmente no Sub-20 e na segundona. Parece que tem dado certo, né? O time está invicto ainda, né? É líder da sua chave. Vamos ver aí, o problema da segundona é esse, né? Você começa bem, mas aí lá na frente tem uma nova chave, né? Aí alguns tropeços podem custar a classificação à Série A3. Mas é um início bastante animador aí para o pessoal do CAD. Um início consistente também do EC e do Mauense, né? Estão dentro da zona de classificação para a próxima fase, que é o mais importante, apesar de perder pontos, como se disse, em casa. Eu acho que o importante é conseguir se manter ali entre os 4 primeiros para depois, porque a segunda divisão é muito, muito complicado. Passou para a segunda fase, é outro campeonato literalmente. Você cruza com outros times de outras... geralmente as chaves aqui, onde jogam os times do ABC, são as chaves mais fortes, né? O grupo 3 e 4, aí você pega os grupos do interior, viagens mais longas, tem o custo, tem a logística, enfim, é outro campeonato literalmente. Então vamos aguardar, mas início promissor dos times buscando vaga na 3, né? Com certeza. Bom, e agora rompendo aqui os limites do Grande ABC, vamos falar um pouquinho de seleção brasileira. Seleção que venceu o Panamá por 2-0, gols de Jonas e do garoto de São Bernardo, Gabriel, do Santos. E seleção que venceu, não convenceu, já faz algum tempo, né, que a seleção já não empolga mais ninguém. O que vocês podem dizer a respeito da seleção que estreia no sábado pela Copa América contra o Equador? Contra o Panamá, né? Não dá para dizer muita coisa. Teve bastante chance a seleção, né? Eu particularmente gostei do Jonas ali como referência. Já não é de hoje que ele faz muitos gols lá em Portugal, no Benfica, né? Tá certo que é uma liga secundária na Europa, mas ainda é um feito bastante relevante para o Jonas. E ele marcou o primeiro gol, né? Criou oportunidades para os companheiros ali se movimentando, fazendo corta-luz. Acho que foi positivo por esse ponto. Em relação ao Panamá não dá para falar muito, né? Não é um time tecnicamente qualificado, né? Mas a seleção criou bastante. O goleiro panamenho apareceu bem em alguns lances.
Mas acho que é isso aí. A vitória é legal, assim, mas vamos ver agora na Copa América, né? Contra adversários também que estão nas eliminatórias, a maioria deles, né? O que me preocupa é que me parece que a seleção não tem um padrão de jogo ainda, nas mãos do Dunga, né? Ele tenta algumas alternativas, e aí parece que ele desiste no meio do jogo, inverte, muda. É para teste, a gente sabe que amistoso é para isso, só que eu acho que o Brasil já deveria ter um padrão definido. Quem são os volantes? O Elias vai jogar do quê? Ele vai jogar de segundo volante, de meia? Sabe, alguns jogadores me parece que ainda não sabem exatamente o que precisa fazer em campo. O Dunga, às vezes, ele coloca o time extremamente ofensivo, né, joga 10 minutos assim, daqui a pouco você vê já o Elias jogando como volante, os Jonas voltando para marcar, de repente o Jonas volta a ser centroavante. Enfim, eu acho que o Dunga precisa definir o que ele quer. O esquema vai ser esse, jogadores, e aí dentro desse esquema ele vai mudando as peças de acordo com a característica de cada jogador. Você troca um volante por outro, troca um lateral pelo outro, um atacante pelo outro, mas não dá. Mas o Hulk, por exemplo, qual a posição do Hulk na seleção? Ele jogou de centroavante, ele jogou por um lado, pelo outro lado. O Kaká ontem, ele entrou numa posição que ele já não joga mais, como um armador mesmo. Então, enfim, ele tem que definir qual é o esquema e daí ele ter um time pronto e aí ele vai trocando as peças. Acho que é isso que estava faltando na seleção, né? E a estreia com o pé direito do Gabigol, né? O Gabigol, que eu repito, nascido aqui em São Bernardo, disputou Copa de Arim, inclusive deu uma entrevista recente para o Anderson Fattori a respeito da Copa de Arim. Importante, né? Estrear com esse pé direito, com um gol, que acho que é fundamental, né? Ah, sim. E ele foi logo depois que ele entrou, né? Eu tava vendo o jogo. Ele entrou minutos depois, assim, ele já marcou num bate-rebate ali na área, sobrou para ele finalizou. E é sempre bom, né? Estrear com gol. Se a gente lembrar um pouquinho, não faz muito tempo, em 2010, se não me engano, o Neymar também estreou pela seleção com gol nos Estados Unidos, numa vitória por 2-1, se não me engano, contra os próprios Estados Unidos. É promissor para ele, né? Vamos ver se ele vai atender aí as expectativas, né? Mas foi um bom início para ele. Logo que entrou, fez o gol. Acho que dá confiança para ele também nos próximos jogos aí, valendo mesmo, né? Numa competição oficial, para entrar e poder fazer alguma coisa, né? Se antes era da Copa de Arim pro mundo, agora é da Copa de Arim pro... aliás, da Copa de Arim pro Santos, agora é da Copa de Arim pro mundo, Fattori? Acho que o Gabriel tem condição de justamente romper essas fronteiras aí. Eu acho que dificilmente volta pro Santos. Acho que é um jogador diferenciado. Não é craque, acho que ele, comparando com o Neymar, ele tá um degrau abaixo ainda, mas eu acho que é um jogador que sabe o que quer, sabe jogar, sabe. Ele é diferenciado. Do que tem por aí, ele é um jogador... Eu acho que o perfil dele é um jogador diferenciado e é mais um jogador aqui de São Bernardo que sai da região e deve brilhar aí em breve, com certeza. Na seleção brasileira já iniciou, né? Nos campos da Europa. Com certeza. E vamos falar um pouquinho agora também do Campeonato Brasileiro, que nesse fim de semana teve mais uma rodada. O Corinthians se deu bem, venceu o Sport por 2-0 e entrou no G4 do Campeonato Brasileiro, né, Fattori? O Corinthians mostrou um futebol consistente, sólido, contra um Sport que também ainda não encaixou, né? Eu acho que o início do Sport foi muito bom no jogo. O Sport teve chances de fazer pelo menos 1 ou 2 gols em 10 minutos ali, onde o Corinthians ficou meio atordoado, assim, com o início fulminante do Sport. Depois, o forte do Corinthians é controlar o jogo. O Corinthians sabe controlar muito bem a partida, né? Time bem postado. Eu acho que o Tite acertou muito com a entrada do Christian na contenção. Não dava para o Bruno Henrique fazer essa função. Ele não estava conseguindo, estava sobrecarregado. E liberando um pouco mais o Bruno Henrique e pondo ali 3, 4 jogadores de meio, o Guilherme, o Giovanni Augusto, o Marquinhos Gabriel, para ter o controle do meio de campo. E aí, assim, dificilmente faz gol, toma gol o Corinthians, né? E agora está conseguindo fazer. Não teve um jogo brilhante, assistiu o jogo, o Corinthians não foi tão bem, não foi aquele jogo. O Corinthians aproveitou as chances que teve. O Marquinhos Gabriel tinha tido 2 chances, não aproveitou. Na terceira o Corinthians fez o gol, depois o próprio Marquinhos ampliou. Não foi um jogo muito bom, mas ganhar fora de casa no Campeonato Brasileiro é muito importante, né? Corinthians que subiu para a 4ª posição e quem vem logo um pouquinho abaixo é o São Paulo, que venceu o Palmeiras por 1-0, né, Felipe? Subiu para a 6ª colocação, deixou o Verdão na 8ª. Um clássico 1-0 só, mas para o São Paulo importantíssimo. Ah, sim, reforça o trabalho do Bausa, né? Dá moral aí para ele e para os jogadores também, tendo em vista aí que o São Paulo disputa a semifinal de Libertadores, né? Foi um jogo bom, assim, é um clássico bem legal, eu achei. Também vi o jogo. O São Paulo fez 1-0, aí depois foi controlando ali. No segundo tempo teve chance de matar o jogo.
O Fernando Praz fez uma sequência de 3 defesas dificílimas, né, no segundo tempo ali. E um destaque também para o Ganso, que jogou bem, marcou o gol da vitória, acordou para o jogo, né? Costuma falar que ele não se envolve muito, dessa vez ele mostrou que estava bem acordado, distribuiu bem o jogo, marcou o gol. O Kelvin também fez uma boa partida, teve até aquele lance em cima do Zé Roberto, né? O Zé Roberto perdido, não achou ele 2 vezes ali, 2 lances seguidos. É bom, o torcedor São Paulino também se empolga agora, apoiando o time e já sonhando com a disputa na Libertadores, né? Alguma mensagem para os palmeirenses? Você que havia dito que o jogo ia ser 2-0 para o Palmeiras? Eu achei que o Palmeiras ia ganhar o jogo. O Palmeiras, eu acho que tem um elenco melhor que o São Paulo. E começou bem, né? Teve uma chance com o Alexandro e se faz aquele gol, muda completamente o cenário. Só que depois o São Paulo, a zaga do Palmeiras voltou a falhar. O Palmeiras também é muito constante, né? Faz um jogo muito bom, daqui a pouco, 3, 4 dias depois, baixa o nível e não consegue manter um padrão de jogo, né? Eu acho que realmente eu achava que o Palmeiras ia ganhar o jogo, até porque pelo momento que o Palmeiras estava vivendo, mas o São Paulo surpreendeu, principalmente o Ganso. Para mim, o Ganso é incrível. Como ele tem o dom assim de mudar de um jogo pro outro. Se ele tá ligado, ele decide. É um jogador excepcional. O problema é ele tá ligado, né? Muitos jogos o Ganso passa despercebido. Você, quem é o 10 do São Paulo? Depois você vai... E alguns jogos, como o de ontem, por exemplo, o Ganso tomando conta do jogo como ele deveria fazer sempre, né? Eu sei que é difícil manter um padrão lá em cima em todos os jogos, mas quando o Ganso quer, quando ele tá afim, ele desmonta qualquer sistema defensivo. E dos clubes, os 4 grandes, o Santos não se deu muito bem, né? Inclusive figura na 12ª posição, recebeu o Internacional, perdeu por 1-0. O que você pode dizer a respeito do Peixe, Felipe? O Santos acende o sinal amarelo, né? Contra o Figueirense estava dominando o jogo, 2-1, levou o gol no último minuto praticamente. Ontem no segundo tempo também, na reta final, acabou cedendo o gol para o Internacional. Acende o sinal amarelo para o Santos, que vem tendo muita dificuldade, né? Sem os seus principais jogadores, sem o Lucas Lima, sem o Ricardo Oliveira, sem o Gabriel, que está na seleção junto com o Lucas Lima. O Ricardo Oliveira está machucado. Realmente é preocupante, assim. O Santos, nos últimos anos, dá para dizer que não caiu pela campanha dentro de casa, né? Já perdeu uma, ganhou do Coritiba no sufoco, por 2-1, com gol no último minuto. Ou seja, o Dorival Júnior tem que achar alternativas, né? Não tem os seus principais jogadores, tudo bem, mas tem que achar ali alguma alternativa, mudar o esquema, fazer alguma coisa, porque o Santos tem feito boas campanhas jogando em casa, né? Jogando fora já nem tanto. Mas se não ganhar em casa, aí realmente a situação vai ficar complicada para o Santos, tem que abrir o olho. É isso aí. Bom, e nesse fim de semana, um fim de semana também de velocidade, a gente teve 2 das mais tradicionais provas do automobilismo mundial. Em Mônaco a gente teve o Grande Prêmio de Fórmula 1 com vitória do Lewis Hamilton, aproveitando uma falha de estratégia da Red Bull, que teve o Daniel Ricciardo terminando na 2ª posição, o Sérgio Pérez na 3ª colocação, Felipe Massa foi 10º. E também tivemos as 500 milhas de Indianápolis de Fórmula Indy, né, com vitória incrível do Alexander Rossi, piloto dos Estados Unidos, jovem piloto, 24 anos. Até o ano passado foi vice-campeão da GP2, participou também de alguns grandes prêmios de Fórmula 1, mas na pequena Marússia. Então foi incrível como caiu no colo a vitória do Alexander Rossi, até porque os concorrentes estavam ali poupando gasolina, fizeram um splash and go no fim, aí caiu no colo dele essa vitória. Então, uma 500 milhas surpreendente. E falar um pouquinho também do Circuito Popular de Corrida de Rua do Grande ABC, que vai acontecer a prova inaugural do calendário 2016 neste domingo, agora em Ribeirão Pires. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal do Diário Esportivo, os canais para se credenciarem, né, no circuito, que definiu camiseta branca, uma camiseta muito bonita na cor branca, e as inscrições vão só até quarta-feira, né, Fattori? Exatamente, tem aí 2 dias praticamente para que as pessoas se inscrevam, né? E é importante dizer que não é só a inscrição para a primeira prova em Ribeirão, é o pacote, né? Que é uma vantagem muito grande. Você paga uma a menos, né? Se você comprar o pacote das 7 etapas, você paga 6, no caso, e só até quarta-feira. Na semana que vem já não pode mais, né? Não tem a opção do pacote para as outras etapas, né? Então, acho que é importante, quem gosta de corridas de rua, se inscrever. São 3 opções, no site do Diário, dgbc.com.br, Circuito 2016, né? Lá tem todas as informações. Ou, para quem quiser, direto no ativo.com,
ou no parreiraschip.com.br e fazer a inscrição. Dá para parcelar no cartão de crédito, enfim, dá para comprar o pacote e parcelar em 3 vezes. Tem desconto para quem é aposentado, ou para melhor dizendo, para melhor idade, né, acima de 60 anos. Enfim, dá uma olhada lá que com certeza tem uma opção lá que ajusta no bolso de cada um. Com certeza, corrida de rua é saúde, é importante praticar algum tipo de esporte e é bacana porque precisa só de um tênis e pé na rua. Bom, ficamos por aqui, o programa de hoje falamos bastante sobre tudo. Felipe tem um convite, né, para fazer para o pessoal, para os fãs do Santos, da seleção e do Pepe, né? Exatamente, o ex-jogador José Macia, né, o Pepe, para quem não sabe, ele é o Pepe da famosa linha Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, do Santos da década de 50 e 60. Amanhã no Boteco Maria, aqui pertinho do Diário, na esquina da Padre Manuel da Nóbrega com a Rua das Bandeiras. Ele vai lançar, a filha dele, na verdade, vai lançar o livro dele, Pepe, o Canhão da Vila, né? A Giza Macia, que é filha do Pepe, jornalista, vai lançar um livro contando histórias do Pepe, né? Ele vai estar lá, vai tirar foto, autografar as obras. E ele é um papo muito legal, eu tive a oportunidade de fazer meu trabalho de conclusão de curso com ele na faculdade. Tem muita história para contar. Ele é um cara que já jogou no gol, pouca gente sabe disso, todo mundo lembra do Pelé jogando no gol, mas ele jogou no gol já em alguns jogos. Ele foi convidado para jogar futebol americano também por causa do chute, né? Bicampeão mundial pela seleção, acabou não jogando por conta de lesão, assim, coisas do futebol. É um papo muito bom, quem puder amanhã, a partir das 19 horas, vai ter o lançamento aqui no Boteco Maria, na esquina da Manuel da Nóbrega, com a Rua das Bandeiras aqui em Santo André, no bairro Jardim. Quem puder comparecer lá vai ser muito legal. O Pepe é um cara bem legal de se bater um papo. E o livro, imagino, deve contar muita história da carreira dele, tanto como jogador quanto como técnico. Isso aí, só reiterando. Então, amanhã, terça-feira, dia 31 de maio, então no Boteco Maria, Fator. É isso daí, vamos esperar agora a semana dos noticiários dos clubes da região. Santo André, principalmente Água Santa, né, a montagem desse time aí, a apresentação do Edinho amanhã, e vamos noticiar tudo aí durante a semana. Semana cheia e importante aqui para a região. É isso aí. Bom, continue conosco. Qualquer crítica, sugestão, qualquer coisa, manda um e-mail pra gente no diarioesportivo@dgbc.com.br. Siga também a gente pelas redes sociais, pelo Instagram, @esportesdgbc. E é isso aí. Boa semana a todos. Vamos, como o Fattori disse, vamos acompanhar aí o noticiário da região. Semana que vem a gente está de volta na segunda-feira com mais um Diário Esportivo, tá certo? Muito obrigado, boa semana a todos. Um abraço.